restauração. y restauración. Falamos também Hablamos también que em algumas partes do mundo que en algunas partes del mundo está acontecendo está aconteciendo verdadeiro avivamento. un verdadero avivamiento. Daqui a pouco De aquí a poco estaremos mostrando um vídeo estaremos mostrando un video de um nível de avivamento de un nivel de avivamiento que está acontecendo que está aconteciendo na Índia. en la India. E terminamos ontem Y terminamos ayer falando hablando o que Deus quer lo que Dios quiere para as nossas vidas. para nuestras vidas. Lembra? ¿Usted recuerda? Temer a Deus, Temer a Dios, andar em seus caminhos, andar en sus caminos, amá-lo amado, e servi-lo amarlo y servirlo a todo momento, en todo momento, obedecendo bendiciendo tudo aquilo todo aquello que Ele tem nos dito, que Él nos ha hablado. Que sí, Deuteronômio Deuteronomio 10:12. 10:12. Ensinamos isso ontem. Enseñamos eso ayer. E hoje Y hoy vamos falar outra coisa vamos a hablar otra cosa sobre avivamento. sobre avivamiento. Vai ser muito bom, Va a ser muy bueno porque já sentimos porque ya sentimos a presença de Deus. la presencia de Dios. Toda nossa irmã, Nuestra hermana abriu o culto, que abrió, que empezó el culto, ela leu ella dio lectura em Jeremias en Jeremías 1, 1, 18 e 19, 18 y 19 sobre o que eu vou falar. sobre lo que yo voy a hablar. E eu não falei com ela, Yo no hablé nada con ella. ela não sabia. Ella no sabía. Quando ela leu o texto, Cuando ella leyó el eu texto, falei verdadeiramente, yo hablé verdaderamente. Deus está nesse lugar, Dios está en este lugar. está vendo Está o mirando nosso culto. nuestro culto. Ela não sabia. Ella no sabía E leu que o tema que lo que el tema que eu vou falar hoje. que voy a hablar hoy. Glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluia! Aleluya. Amén. Neste momento, En este momento quero convidar yo quiero invitarle minha esposa querida, a mi esposa querida, pastora Betânia, Pastora Betania, estará falando que estará hablando um pouco un poco do vídeo del video que nós vamos ver. que nosotros vamos a ver. Este vídeo Este video está em inglês está en inglés e pastor Javier y el pastor Javier vai tentar explicar o que é. va a intentar explicar Nós lo não que es. conseguimos traduzir em espanhol, tentamos. Mas Javier é inteligente, cheio da noção de Deus, da sabedoria, vai estar mirando e tentando explicar. Se ele não conseguir, depois eu explico o que acontece. Esposa querida, melhor ela está achando melhor passar o vídeo e depois ela explica. Ok? Está tudo? Está listo? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Vamos ver. Estoy muy alegre de estar con ustedes. A semana passada, antes de vir a Peru, La semana pasada, antes de venir al Perú, não sabia por que deveria vir. no sabía por qué es lo que tenían que venir, Mas Deus pero Dios falou no meu coração habló a mi corazón que era para estar aqui, que era para estar aquí junto com meu esposo, junto con mi esposo para compartilhar para compartir um pouco do meu ministério un poco de mi ministerio com algumas pessoas. con algunas personas. Não sei aqui No sé aquí quem tem ministério de mestre, quién tiene ministerio como maestro, mas creio pero yo creo que Jesus que Jesús está levantando outros. está levantando a muchos. Amém? Amén. Podemos ver através desse vídeo Podemos ver a través de este video o que está acontecendo no mundo lo que está sucediendo en el mundo com as crianças. con los niños. Porque quando há avivamento com as crianças, Porque cuando hay avivamiento con los niños, contagia toda a humanidade. esto contagia a toda la humanidad. A palavra de Deus diz La palabra de Dios dice que temos que ser como uma criança que tenemos que ser como niños para entrar no reino dos céus. para entrar al reino de los cielos. Amém? Amén.
Tenho 20 anos de ministério Tengo 20 años en el ministerio e vi muitas coisas, y miré muchas cosas, mas tenho aprendido com o apóstolo Valdomiro pero he aprendido con el apóstol Baldomiro que começamos a viver que cuando comenzamos a vivir o tempo do fim, el tiempo del fin, onde o grande avivamento donde el grande avivamiento contagiará o mundo, contagiará al mundo, comenzando pelas crianças. por los niños. Logo que casei, Después que me casé, 4 anos mais ou menos depois, 4 años más o menos después, queremos ter filhos. queríamos tener hijos E não podia ter filhos. Foi detectado pela medicina no pude tener hijos. e orando ao Senhor, Orando al Señor, Ele me curou. Él me curó. Hoje eu tenho um filho, Hoy tengo un hijo, João Vitor, Juan Víctor, 13 anos, de 13 años, que toca em louvor. que toca en la alabanza. Amém? Amém. Glória a Deus. Gloria a Dios. E assim como Deus me curou, Es así como Dios me curó. desejo no meu coração El deseo de mi corazón, que cada um nesta noite que cada uno en esta noche leve uma cura para casa, lleve una sanidad para su casa, seja material, ya sea material, física físico ou espiritual. o espiritual. Amém? Amén. Queremos receber isto? ¿Queremos recibir esto? Amém? Amén. Sexta-feira El día viernes estarei falando um pouco estaré hablando un poco sobre como trabalhar com crianças, sobre cómo trabajar con niños, com ferramentas específicas con herramientas específicas para diferentes idades. para diferentes edades. Amém? Amén. Podemos crer que teremos muitas crianças aqui. Podemos creer que tenemos muchos niños aquí. Amém? Amén. Para isso precisamos, como vimos no vídeo, Para esto necesitamos, como miramos en el video, sobre o testemunho do padre, sobre el testimonio del Padre, precisamos de 3 coisas: necesitamos de 3 cosas: oração, oración, amor, amor educação. y educación. Amém? Amén. Quando oramos, Cuando oramos, o Espírito Santo el Espíritu Santo faz aquecer o coração. hace mover el corazón. E aí pensamos, Y entonces pensamos, temos que fazer algo. tenemos que hacer algo. E começa conosco, Y comienza con nosotros, com todos nós. con todos nosotros. Não apenas No apenas, com pessoas com formações de professores. no apenas con personas que tienen una formación de profesores. Temos experiências em São Paulo Tenemos experiencias en Sao Paulo de jovens, de jóvenes, adolescentes, adolescentes, que estão ministrando para os ninhos. que están ministrando para los niños. Amém? Amén. Deus Dios capacita capacita os escolhidos. a los escogidos. Quem é o escolhido aqui nesta noite? ¿Quién es escogido aquí en esta noche? Amém? Amém. Como pude ver em jogo de futebol, Como podemos ver en un juego de fútbol, tem um time jogando está el equipo jugando e outros tantos em banco esperando. y hay otros que están en el banco esperando. Banco de reserva. Es el banco de reserva. Só que no reino de Deus Solo que en el reino de Dios não há banco de reserva. no hay suplentes, no hay banco de reservas. Não há. Todos nós temos um ministério. Todos nosotros tenemos un ministerio. Amém? Amén. Seja alabança, Ya sea en alabanza, pregação, ya sea en la predicación, ensino en la enseñanza ou tantos outros que vemos na Bíblia. o otros ministerios que vemos en la Biblia. Amém? Amén. O pastor Javier El pastor Javier estará organizando estará organizando este encontro de sexta-feira. este encuentro del día viernes. E eu convoco, Yo convoco em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, você que está aqui nesta noite, usted que está aquí en esta noche,
e que o coração aqueceu y que su corazón se ha estremecido quando viram o vídeo. cuando miró el video. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amém. Amén. Amén, amén. Vamos nos colocar em pé. Vamos a ponernos de pie. Orar pelas crianças de Roncaio, Vamos a orar por los niños de Roncaio, seus filhos, por sus hijos, seus netos, por sus nietos, sobrinhos, sobrinos, vizinhos, por sus vecinos, crianças que vocês conhecem. por los niños que usted conoce. Amém? Amén. Para que eles possam Para que ellos puedan ser avivados ser avivados pelo Espírito Santo por el Espíritu e Santo que venham a Jesus y que vengan a Jesús e que possam ter y que puedan tener uma história melhor que nossas. una historia mejor que las nuestras. Amém? Amén. Deus poderoso e bendito Pai, Deus, eu te louvo e te agradeço por esta igreja, pela vida de pastor Javier, pela vida de Alicia, Senhor, pela vida, Senhor, do pequenino, Senhor, seu filho. Ó Pai, que neste momento, teu Espírito, Senhor, visite todas as crianças de Roncaio, todos os ninhos, dos menores aos maiores, em nome de Jesus, que venha a tua bênção, que venha a tua graça, que venha, Senhor, um novo mover, que venha um novo céu, que venha uma nova terra sobre esta igreja, que o Senhor levante pessoas, que o Senhor levante servos, servas, que possam, Senhor, ensinar aos pequenos, que possam, Senhor, estar dividindo as bênçãos que o Senhor está fazendo em suas vidas. Traga-os, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Passo a palavra agora para minha esposa, que queria sozinho. Mas estou aqui, amém? Se sentem, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio. Abra sua Bíblia. Abre su Biblia, por favor, Segundo Crônicas, en el libro de Segunda de Crónicas, 7:14. en el capítulo 7, verso 14. Texto conhecido Es un texto muy conocido em muitas igrejas, en muchas iglesias, mas esse texto, pero este texto, alguns chamam algunos lo llaman texto de vitória. texto de victoria. Mas esse texto, Pero este texto a sua interpretação, es su interpretación, nos dá uma grande lição nos da una gran lección de Deus. de Dios, Que Deus não estava que Dios no estaba muito contente muy contento com as coisas. con las cosas, E Ele nos ensina um segredo espiritual. Dios nos enseña un misterio espiritual Muito grande muy grande neste texto. en este texto. Eu quero ensinar a vocês hoje. Yo quiero enseñarles a ustedes hoy. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Amém. Amén. Por favor, vamos ler. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. 7:14. Pastor Javier estará comigo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amém? Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, leída en este momento. Y pedimos, Señor, que seas tú mismo también revelándonos, mostrándonos verdades, Señor, ocultas en este versículo. Padre,
Padre, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu revelación, porque es tu palabra, Señor, que fortalece nuestra fe, es tu palabra que nos libera, Padre, es tu palabra que nos limpia. Señor, haz tu obra en esta noche y estamos, Señor, con un corazón dispuestos a recibir de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amém? Amén. Estar à vontade. Neste texto, En este versículo, Deus aparece. Dios aparece, Quando Deus se manifesta na Bíblia, y cuando Dios se manifiesta en la Biblia, nós chamamos nosotros llamamos teofania, teofanía, a presença de Deus entre os homens. la presencia de Dios entre los hombres. Quando Deus usa um profeta Cuando Dios usó a un profeta ou enviou um anjo, o envió a un ángel, é muito importante. es muy importante. Mas quando a Bíblia diz Pero cuando la Biblia dice Deus apareceu, que Dios apareció, Deus manifestou que Dios se manifestó pessoalmente, personalmente, temos que olhar tenemos que mirar com mais atenção con más atención aquilo que é dito. aquello que está dicho. Amém? Amén. Deus aparece, Dios aparece, Deus se manifesta. Dios se manifiesta Ele diz: y Él dice, escolhi esta casa escogí esta casa para ser casa de sacrifício. para que sea casa de sacrificio. Nós entendemos aqui Nosotros entendemos aquí que para fazer a obra de Deus que para hacer la obra de Dios necessita de sacrifício, se necesita sacrificio, necessita de esforço, se necesita de esfuerzo, necessita de boa vontade se necesita de tener una buena voluntad para que uma igreja cresça, para que una iglesia crezca, para que uma igreja se mantenha avivada. para que una iglesia se mantenga en avivamiento. Duas virtudes Dos virtudes são inegociáveis: son innegociables: disposição disposición e devoção. y de emoción. As pessoas têm que estar dispostas, Las personas tienen que estar dispuestas, porque você tem que sair da sua casa, porque usted tiene que salir de su casa, sair do seu lar, salir de su hogar, muitas das vezes cansado, muchas de las veces cansado, com fome, con hambre, com um problema, con algún problema, para vir à casa do Senhor. para venir a la casa del Señor. Houve um sacrifício. Hubo un sacrificio. Não existe culto verdadeiro No existe un culto verdadero sem sacrifício, sin sacrificio, sem esforço. sin esfuerzo. Podemos dizer Podemos decir que você venceu nessa noite, que usted venció en esta noche, que você se sacrificou, se esforçou usted se esforzó para estar aqui. para estar aquí. Muitos vieram direto do trabalho, Muchos vinieron directo del trabajo, muitos não comeram, muchos no comieron, deixaram alguma coisa dejaron algunas cosas para estar aqui. para estar aquí. Então, uma casa Entonces es una casa para Deus para Dios se faz um sacrifício. donde se hace el sacrificio. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. É assim que é. Es así que es. Então, quando você se esforça para Deus, Entonces cuando usted se esfuerza para Dios, Deus não se esquece. Dios no se olvida. Deus lembra Dios se recuerda de tudo que você faz para Ele. de todo lo que usted hace para Él. Por isso que o apóstolo Paulo, Por eso es que el apóstol Pablo, 1 Coríntios en 1 de Corintios 15, 15, 58, 58, ele diz: él dice devemos sermos firmes, que tenemos que permanecer firmes constantes, y constantes, sempre abundantes siempre abundantes na obra do Senhor. en la obra del Señor. Porque no Senhor, Porque el Señor, nosso trabalho porque nuestro trabajo não é em vão. no es en vano. Amém? Amén. Por isso, Por eso Deus não despreza Dios no desprecia os começos humildes, los comienzos pequeños, humildes, os começos com dificuldade. los comienzos con dificultad. Zacarias, Zacarías, capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 10 diz isso: en el versículo 10 dice esto, que Deus não despreza que Dios no desprecia os humildes começos, los humildes comienzos, porque os humildes começos porque los humildes comienzos tem que ser com sacrifício, hay que hacerlo con sacrificio, com força. con fuerza. Que o Senhor nesta noite El Señor en esta noche derrame sobre a sua vida derrame sobre sus vidas uma unção una unción de sacrifício, de de sacrificio, esforço, de esfuerzo, de boa vontade de voluntad para Ele. para Él. Nós temos na Bíblia Nosotros tenemos la Biblia. muitas pessoas Hay muchas personas que venceram, que han vencido, tiveram vitória tuvieron victoria por causa do sacrifício. por causa del sacrificio. Um deles Uno de ellos foi Caleb. fue Caleb. Caleb esperou Caleb esperó mais de 40 anos más
de 40 para años receber a promessa. para recibir su promesa. Quando ele recebeu, Y cuando él recibió, ele disse: Eu esperei muito él dijo, yo esperé mucho por esta bênção. por esta bendición. Por isso o Senhor te diz: Por eso el Señor te dice, os que semeiam com lágrimas, los que sembraron con lágrimas, colherão feixes de alegria. Amém? amén. A Bíblia nos diz em Salmos. A Bíblia nos diz em Salmos. La Biblia nos dice en Salmos, Quem semeia a semente quien siembra la semilla com dificuldade, con dificultad, colherá cosechará com alegria. con alegría. Então a primeira palavra de Deus para você: Entonces la primera palabra de Dios para eu usted, estou vendo estoy viendo o seu sacrifício. su sacrificio. Amém? Amén. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. E aqui o Senhor diz Y aquí el Señor nos dice que eu escolhi que yo escogí este lugar este lugar para a casa de sacrifício. para que sea la casa del sacrificio. Preste atenção agora na palavra. Presta atención ahora en la palabra. Ele diz: Él dice, se eu cerrar, si yo cerrare, se eu fechar si yo cerrare os céus, los cielos, de maneira que não haja chuva, de manera que no haya lluvia, ou enviar os gafanhotos, o enviare as pestes, las pestes para prejudicar o povo. para perjudicar al pueblo. O Senhor que está dizendo isso El Señor que está diciendo eso não é o diabo, no es el diablo, não é o homem, no es el hombre, é Deus. es Dios. Deus pode nos provar assim, Dios nos puede probar de esta manera, fazer com que as portas se fechem, hacer que las puertas se cierren, para ver se murmuramos, para ver si murmuramos, para ver se reclamamos. para ver si reclamamos, E Ele dá a solução. y Él da solución. Então, se as coisas estão difíceis para você, Si las cosas están difíciles para usted, preste atenção presta atención nesse segredo espiritual. a este secreto espiritual, Porque se nós não estamos em pecado, porque si nosotros no estamos en pecado, estamos sendo provados. estamos siendo probados. Quando as nossas lutas Cuando nuestras luchas são difíceis son e difíciles às vezes pensamos em desistir, y muchas veces pensamos en desistir, as dificuldades são muitas, las dificultades son muchas, nós olhamos para o céu pero nosotros miramos para el e cielo perguntamos para Deus: y le preguntamos a Dios, se tudo isso que está acontecendo comigo, si todo esto que está sucediendo conmigo porque estou em pecado es porque estoy en pecado ou porque estou sendo provado? o es porque estoy siendo probado. Perguntamos isso a Deus. Le preguntamos esto a Dios, Talvez hoje pero tal vez hoy alguém pensou assim: alguien pensó así: Deus, está muito difícil, Dios, está muy difícil, não estou suportando mais, ya no soporto más, estou muito atribulado. estoy muy atribulado. Você deve orar assim: Usted debe orar así: estou fazendo algo errado ¿estoy haciendo algo equivocado ou o Senhor está provando minha fé? o el Señor está probando mi fe? Deus está nos provando, amém? Dios está probándonos, amén. Ontem eu disse Ayer yo dije que existem duas maneiras que existen dos maneras. das bênçãos de Deus Las bendiciones de não Dios chegar até nós. no llegan hasta nosotros Se somos orgulhosos si somos orgullosos e se ocultamos os nossos pecados. y si ocultamos nuestros pecados. Quando nos humilhamos, Cuando nos humillamos confessamos os nossos pecados, y confesamos nuestros pecados, Deus libera a bênção, Dios libera la bendición, libera o avivamento. libera el avivamiento. Então, se você não está em pecado, Entonces, si usted no está en se pecado, você não está fazendo algo errado para Deus, si usted no está haciendo algo errado para Dios, Deus está provando a sua fé. entonces Dios te está probando. Então, suporte as provações, Entonces usted tiene que soportar las pruebas, adorando a Deus, adorándole a Dios, como Paulo e Silas faziam. como Pablo y Silas hacían. Estavam presos, Estaban presos, machucados, estaban golpeados, passando por muitas dificuldades. estaban pasando por muchas dificultades, Iriam matar-los. le iban a matar E eles y ellos adoravam a Deus, adoraban a Dios, louvavam a Deus. alababan a Dios. Amém? Amén. Tua aprovação está chegando ao fim? Tus pruebas ya están llegando al fin. Sim, creio que sim. Amém? Sí, yo creo que sí, amén. Porque para Deus Porque para Dios existem dois pontos fundamentais: existen dos puntos fundamentales: promessa. promesa. Toda promessa de Deus Toda promesa de Dios é acompanhada es acompañada com um processo. con proceso. Deus promete Dios e promete começa a testar-te. y comienza A probarte. a probarte. É um processo. Es un proceso. Deus prometeu a bênção a Abraão. Dios prometió la bendición a Abraham. Demorou 750 anos aproximadamente Demoró 750 años para aproximadamente cumprir a promessa. para que esa promesa se cumpliera. Amém? Amén. O homem moderno, o homem de hoje, El hombre moderno quer as coisas muito rápido.
quiere que las cosas sucedan rápidos, para ontem, pero urgente. para ayer. Mas com Deus não é assim. Pero con Dios no es así. Tudo é Todo es paciência, paciencia, longanimidade. es longanimidad. Deus é assim. Dios es así. Nós queremos a nossa bênção Nosotros queremos nuestra bendición dentro do micro-ondas. dentro de un Que microondas, coloca perto do botão e já sai. que apretamos el botón y luego ya sale. Só que Deus não é assim. Solo que Dios no es así. Deus é no banho-maria. No Deus- banho, a água quente com água. Dios es del baño María. Amém? Amén. Deus está dizendo: Dios te está diciendo, estou cozinhando a tua bênção. estoy cocinando tu Estou bendición, preparando a tua bênção. estoy preparando tu Vou bendición, temperá-la. estoy echándole sal, Colocar condimentos. estoy echándole condimentos. E virá com muito bom sabor. Y entonces vendrá con un buen sabor, Como um bom ceviche. con un buen ceviche. Tem que esperar. Tengo que esperar, Então não reclama. entonces no reclames. Espera a tua bênção chegar. Espera tu bendición que llegue, Louvando a Deus. alabando a Dios, Adorando a Deus. adorando a Dios, Deus está vendo porque Dios te está mirando todo o seu sacrifício. todo tu Se sacrificio. sacrifica. Usted se está sacrificando. Quanto maior o sacrifício, Cuando hay mayor sacrificio, maior bênção. mayor bendición, Menos sacrifício, menos sacrificio, menor bênção. menor bendición. É assim Deus. Es así Dios. Deus fez isso com Jacó. Dios hizo así con Jacob. Jacó saiu Jacob para salió o deserto, para el sem desierto nada, sin nada, perseguido por seu irmão. perseguido por su hermano, Em um lugar, en un lugar. ele para, Ahí él se detiene, ele dorme, él duerme. ele tem uma visão. Entonces él tiene una visión. Os céus abertos sobre ele. Los cielos se abren sobre él. Ele pega uma pedra, Él agarra una piedra, joga azeite, derrama aceite. diz aquela pedra Y entonces él le dice a aquella piedra seria a casa de Deus. que sería la casa de E Dios. Deus acreditou nisto. Y Dios creyó en esto. Depois de 14 anos, Y después de 14 años, ele estava sendo oprimido cuando él estaba siendo oprimido pelo seu sogro. por su suegro, Deus aparece a ele Dios se le aparece a e él diz assim: y Dios le dice, eu lembro yo recuerdo do que você fizeste lo que tú hiciste há muito tempo atrás. hace muchos años atrás. Eu sou o Deus Yo soy un Dios da pedra, de la piedra, o Deus da casa de Deus. el Dios de la casa de Dios. Deus não esquece Dios no se olvida do seu sacrifício, de su sacrificio, da tua aliança, da sua aliança, do seu de acordo. tu alianza, de tu acuerdo. Deus não esquece. Dios no se olvida. Você esquece, Usted se olvida, mas Deus não esquece. pero Dios no se olvida. Como falei ontem, Como hablé ayer, nós temos um problema de esquecer das promessas. nosotros tenemos el problema de olvidar las promesas. Quando o avivamento vem, Y cuando el avivamiento viene, nós começamos a lembrar da promessa. entonces nosotros comenzamos a recordar las promesas. Você tem promessa na sua vida? ¿Usted tiene promesas para su vida? Deus vai lembrar você da promessa. Dios va a hacer que usted se recuerde de esas promesas. Amém? Amén. Deus não esquece Dios no se olvida dos nossos primeiros passos, de nuestros primeros pasos, dos nosso primeiro amor. de nuestro primer amor. Deus não esquece. Dios no se olvida. Deus é mais crente que nós. Dios es más creyente que Ele nosotros. está dizendo: Es lo que está diciendo. sem sacrifício, Sin sacrificio não tem bênção. no hay bendición. Se eu mandar a peste, Y si Él mandara la peste, a provação, las pruebas, as dificuldades, las dificultades, Ele vai ensinar a ver o que devemos fazer. Él nos va a enseñar ahora qué es lo que tenemos que hacer. Nós chamamos Nosotros llamamos este versículo a este versículo as colunas las columnas de uma casa de de sacrifício. una casa de sacrificio. Você quer saber quais são as colunas de uma casa de sacrifício? ¿Usted quiere saber cuáles son las columnas de una casa de sacrificio? A Bíblia nos diz La Biblia nos que dice Deus se importa muito que a Dios le importa mucho com colunas. con columnas. O que é uma coluna? ¿Qué es una columna? É um poste Es un poste rígido rígido que sustenta. que sostiene. Nós temos na Bíblia Pero nosotros vemos en la Biblia várias passagens varios pasajes que Deus fala sobre colunas. que Dios habla sobre Por columnas. isso, nossa irmã Por eso nuestra hermana leu para Josué, leu em Zacarias, ou Jeremias. Por eso nuestra hermana leyó en Zacarías, Jeremías. en Jeremías. 1, Jeremías 1, 18 e 19. 18 y 19. Que a
através do sacrifício, do sofrimento, que a través del sacrificio y del sufrimiento, Deus está levantando colunas. Dios está levantando columnas. Porque para Deus Porque para Dios é muito importante es muy importante nós termos colunas, que tengamos que columnas, sejamos sustentados que seamos sustentados e sustentemos y sustentemos outras pessoas. a otras personas. Você quer ser uma coluna? ¿Usted quiere ser una columna? A Bíblia nos diz La Biblia nos dice que o povo estava no deserto, que cuando el pueblo estaba en el desierto, de dia, de día, uma coluna de nuvem una columna de nube para esfriar o povo, para enfriar el pueblo dirigir o povo também. y también para que el pueblo sea dirigido. À noite, En la noche, a coluna de fogo una columna de para fuego esquentar o povo para calentar al pueblo e dirigir, mostrar o caminho. y dirigir, mostrar el camino. Deus sempre trabalhou com colunas. Dios siempre trabajó con columnas. Vemos isso na Bíblia toda. Vemos esto en toda la Biblia. Se você é uma coluna, Si usted es una columna, está torta, está chueca, está quebrada, está quebrada, está precisando de uma reforma, entonces está necesitando de una reforma. o Espírito Santo El Espíritu Santo vai lhe consertar, le va a arreglar para que você seja uma coluna para que usted sea una columna forte, fuerte, rígida, rígida, que não balança, que no se mueva, que sustenta. que sustenta. Amém? Amén. Você quer essa unção para a sua vida? ¿Usted quiere esa unción sobre su vida? Nós vemos Nosotros vemos em Atos, en Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 42 em diante, versículo 42 en as adelante, colunas las que columnas sustentam que sostienen a igreja la iglesia no Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Em Atos, En Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 42 a 47, versículo 42 al nós 47, temos 4 colunas nosotros vemos 4 que columnas sustentam que sostienen a igreja do Novo Testamento. la iglesia del Nuevo Testamento. Preste atenção nisso. Presta atención en Porque eso, você pode ser porque usted puede ser uma coluna una que columna sustenta que a sostiene igreja do Novo Testamento. la iglesia del Nuevo Você Testamento. quer ser essa coluna? Usted quiere ser esa columna. Talvez por isso, Tal vez por eso, o Deus está te provando. por eso es que Dios te esté Por probando. isso está tão difícil para você. Por eso está tan difícil para Porque usted. Deus está te preparando Porque Dios te está preparando para ser uma coluna para ser una que columna sustenta que sostiene sua igreja, su iglesia, sua obra, su obra, seu ministério. su ministerio. Que a unção de coluna Que la unción de la columna chegue neste lugar. llegue a este lugar. Que Deus levante todos os Que Dios levante cosas. Aleluia, aleluia, aleluia. Gloria a Dios. Amém. Primeira coluna La primera que columna sustenta que a sostiene igreja do Novo la Testamento iglesia del Nuevo é a Testamento coluna da educação. es la columna de la educación E perseveravam y a perseveraba doutrina dos apóstolos. en la doctrina de los apóstoles. A igreja do Novo Testamento La iglesia del Nuevo é Testamento, que tem pessoas personas que têm o desejo que tenían deseo de aprofundar-se de profundizarse em educação, en la educación, saber o que a Bíblia diz, saber lo que la Biblia dice para ensinar a outros. para enseñar a otros. Quais são os ministérios ¿Cuáles son los ministerios que tem na igreja, que hay en la iglesia que promovem a educação? que promueven la educación? Escola bíblica, Escuela bíblica, missionários, misioneros, treinamentos missionários, entrenamiento misionero, escola de teologia. escuela de teología. São ministérios, Son ministerios, são colunas son que columnas Deus levanta dentro da que igreja Dios levanta en una iglesia para promover para a promover educação cristã. la educación Uma cristiana. igreja En la iglesia só tem educação, solo tiene educación. ela não é apostólica, Ella no es apostólica, ela é apostílica. es apostílica. De Esta, Galatas. sim, esta igreja não é assim, não. Esta no es la iglesia. Sim? A segunda coluna La segunda columna que sustenta a igreja do Novo Testamento que sostiene la iglesia del Nuevo é Testamento a coluna da comunhão. es la columna de la comunión. Quais são os ministérios ¿Cuáles son los que ministerios promovem que a promueven comunhão na igreja? la comunión en la iglesia? Jovens, Jóvenes, adolescentes, adolescentes, casais, matrimonios, ação social. acción social. Existem colunas na igreja. Existen columnas en la iglesia, Existem pessoas na igreja existen personas en la que iglesia Deus levanta que Dios levanta para promover para promover a comunhão dos crentes,
la comunión de los creyentes. Talvez você seja uma coluna Tal vez usted sea una columna que Deus vai levantar que Dios va a levantar para promover para promover a comunhão entre os la santos. comunión entre los santos. Você quer isto? ¿Usted quiere esto? Você quer ser uma coluna da educação ¿Usted quiere ser una columna de educación ou da comunhão? o una columna de comunión? Qual é a terceira coluna? ¿Y cuál es la tercera A columna? Bíblia nos diz em Atos La Biblia nos dice en Hechos que eles perseveravam que ellos perseveraban na doutrina dos apóstolos, en la doctrina de los apóstoles, na comunhão, en la comunión, na oração, en la oración, no partir do pão. en el partimiento del pan. Então a terceira coluna Entonces la tercera columna promove que promueve a adoração. la adoración Esta é a coluna es la columna que que a promueve presença de Deus dentro da igreja. la presencia de Dios dentro de la Quais iglesia. são os ministérios ¿Cuáles son los que ministerios promovem que promueve a adoração na igreja? la adoración en la iglesia? Ministério de música, El ministerio de alabanza, ministério de intercessão, el ministerio de intercesión, ministério de oração, ministerio de oración, ministério de coração com mulheres. el ministerio de oración con mujeres. Todos esses ministérios Todos estos ministerios invocam Deus, invocam a presença de Deus invocan la presencia de Dios dentro da igreja, dentro de la iglesia. através da música, El ministerio de alabanza através y la cuarta columna da adoração, a través de la oración, através da intercessão. a través de la intercesión. Você quer ser uma coluna de adoração? ¿Usted quiere ser una columna de adoración? Amém? Amén. A quarta coluna Y la cuarta columna da igreja, de la no iglesia Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, lá no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, en el versículo 47 del capítulo 2 de Hechos, dice que eles caíram na simpatia do povo. O povo era simpático, o povo gostava da igreja. el pueblo tenía una gracia de Dios Sim, isto mesmo. E por isso vinham, y es por eso que la gente venía, porque gostavam, porque ellos, el pueblo, gostava, admirava, la gente admiraba al pueblo de Dios, porque oravam, porque oraban, porque cantavam, porque cantaban, porque comiam juntos, porque comían porque juntos, eram unidos. porque eran unidos. E por isto, Y es que por esto Deus acrescentava Dios hacía que crecieran aqueles que iam sendo salvos. aquellos que tenían que ser salvos. Não vou esquecer disso. No voy a olvidar de esto, As quatro colunas las cuatro que columnas sustentam que sostienen a igreja no Novo Testamento: la iglesia en el Nuevo Testamento: educação, educación, a comunhão, la comunión, a adoração la adoración e evangelização. y la evangelización. Que Que Deus, Dios esta noite, en esta noche levante para esta igreja levante para esta iglesia colunas, columnas, esses quatro ministérios. estos cuatro Isso é ministerios. uma igreja saudável. Esta es una iglesia Você saludable. quer isto? ¿Usted quiere esto? Você quer ser uma coluna? ¿Usted quiere ser una Então columna? preste atenção agora o que você tem que fazer para ser uma coluna. Entonces presta atención lo que usted tiene que hacer para que sea una columna. No texto que lemos, Aquí en el versículo que hemos leído, Segunda Crônicas segunda de Crónicas 7:14, 7:14, nós vamos ver as colunas entonces nosotros vamos a ver las columnas de uma casa de sacrifício de una casa de sacrificio de crentes de creyentes que querem se sacrificar para Deus. que quieren sacrificarse para O que Dios. precisamos fazer? Miren qué es lo que vamos a hacer. A primeira coluna, La primera columna, como eu disse ontem, como dije ayer, é a coluna da humilhação. es la columna de la humillación. A primeira coluna, La primera columna, não existe avivamento. Não existe no avivamento. existe avivamiento, Não acontece avivamento. no sucede avivamiento, Deus não se manifesta Dios no se manifiesta se não houver humilhação. si no hay humillación. Esta é a diferença Aquí es la diferencia do joio, trigo, joio é trigo, del trigo, e joio, alimento mau. cizaña, Sim, sim, La roya. sim, 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 La roya. sim, sim, olha, sim, sim, ¿Cómo se sabe? cizaña y trigo. sim, 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 La sim, diferencia. sim, é da diferença. Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? Sim, o trigo, El trigo, quando vem o vento, cuando viene el viento, quando vem o sopro, cuando viene el soplo, ele se humilha. el trigo se inclina. O olho, La cizaña, não, la cizaña no, estatura. se queda a la altura. O trigo El trigo de Deus de Dios é humilde, es humilde, reconhece seus defeitos. reconoce sus defectos. Por isso que a maior virtude do reino de Deus Por eso la mayor virtud del reino de Dios é a humilhação. es la humillación. Deus ama, Dios ama, Deus se agrada, Dios se agrada, Deus fica
muito contente Dios queda muy contento quando nós nos humilhamos. cuando nosotros nos humillamos. Amém? Amém. É a primeira coluna. La primera columna. Devemos erguer para Deus. Devemos erigir para Deus, erguer para Deus, fazer para Deus. La primera columna que tenemos que levantar para Dios A humilhação. es la humillación. Deus fala muito forte assim. Dios habla muy fuerte así. Você deve falar para Deus. Usted tiene que hablarle a Deus, Dios. me ajuda. Dios, ayúdame. Me socorre. Eu Socórreme. não consigo. Yo no puedo. Faça algo por mim. Haz algo por mí. Eu sou pecador. Yo soy un pecador. Preciso do seu Espírito Necesito de tu espíritu para poder entender para poder o que entender acontece isto comigo. por qué es lo que sucede esto conmigo. Se humilhe diante de Deus. Humíllese delante de O Dios Espírito Santo vai pegar-te, y el Espíritu Santo te va a tomar, vai encher você. te va a llenar. Amém? Amén. Sem essa coluna, Sin esta columna, nós não veremos a Deus. nosotros no miraremos a Não Dios. chegaremos até Deus. No llegaremos ante Se Dios. você quer ser uma casa de sacrifício, Si usted quiere ser una casa de sacrificio, você tem que saber se humilhar. usted tiene que saber humillarse Saber chamar a presença de y Deus. usted tiene que llamar a la presencia de Dios. Segunda coluna Y la segunda columna é a coluna da oração. es la columna de la oración. A Bíblia nos diz La Biblia nos dice que temos que orar sem cessar, que tenemos que orar sin cesar, orar em todo o tempo, orar en todo tiempo. estar andando pelo caminho, Usted está andando por el camino, orando, falando com Deus. está orando y está hablando con Dios, Está dentro do bus, está dentro del ómnibus, dentro do carro, dentro del carro, onde estiver, donde usted estuviera, falando com Deus. está hablando con Dios. Todo o tempo, En todo tiempo, a casa, varrendo a casa, está barriendo la casa, lavando a roupa, está lavando la ropa, fazendo sua comida, está cocinando, está indo para o seu trabalho, está caminando para su trabajo. falando com Deus. Usted está hablando con Dios. A coluna de oração, La columna de oración muito necessária, es muy necesaria, muito importante, es muy é importante. o diálogo com Deus. Entonces el diálogo con Se Dios, nós não temos diálogo com o nosso si próximo, nosotros no tenemos diálogo con nuestro prójimo, nós não entendemos o próximo. entonces nosotros no entendemos. Com Deus é a mesma coisa. Con Dios es la misma Se cosa. você não tem diálogo com Ele, Si usted no tiene diálogo con não Él, sabe o que Ele quer. usted no sabe qué es lo que Dios Por isso que a quiere. segunda coluna Es por eso que la segunda é a columna coluna da oração. es la columna de la oración. A Bíblia nos ensina La Biblia nos enseña duas maneiras tres maneras de orar. de orar. A primeira La é primera, a oração simples, la oración sencilla, simple, falando com Deus em todo o tempo, hablando con Dios en todo tiempo, em todo momento, en todo momento, em qualquer lugar, en cualquier lugar, por palavras por palabras ou por pensamento. o por pensamientos. Chamamos de oração simples. Llamamos de oración A sencilla. oração Y la oración que Paulo ensina, que Pablo enseña, orar em todo o tempo, orar en todo tiempo, orar sem cessar, orar sin cesar, falando com Deus em todo momento. hablando con Dios en todo momento. A segunda oração, Y la segunda oración a súplica. es la súplica. Quando você fala com Deus Cuando usted habla con Dios com lágrimas, con lágrimas, chorando, se llorando, emocionando, usted se emociona, como Ana fez, como Ana hizo outros personagens da Bíblia fizeram. y otros personajes que en la Biblia hicieron. Uma súplica Una súplica tem que ter lágrimas, que derrame lágrimas. tem que ter emoção. Usted tiene que tener emoción. Este é o segundo jeito de orar. Es la segunda forma de orar. O terceiro jeito Y la tercera é forma o clamor. es el clamor. Quando falamos com Deus Cuando hablamos con em Dios voz alta, en voz alta, quando gritamos, cuando gritamos, pedimos socorro. cuando pedimos socorro. Senhor, Señor, me ajuda! Tem ayúdame. que falar, Tengo que hablar, tem que gritar, tengo que tem que gritar, pedir socorro. tengo que pedir Não socorro. posso cochichar, falar baixo. No puedo hablar despacio. Quando eu preciso de ajuda de Deus, Cuando yo necesito la ayuda de Dios, eu clamo. proclamo, Senhor, me ajude, por favor. Señor, ayúdame por favor. O Bartimeu Como Bartimeo fez, hizo, saiu correndo salió corriendo atrás de Jesus. atrás de Jesús. Filho de Davi, Hijo de David, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Talvez o seu problema, Tal vez su problema, sua dificuldade, su dificultad, exige um clamor. exige un clamor. Vamos clamar hoje. Vamos a clamar hoy. A palavra do Senhor diz, Por eso Pablo dice, a palavra de Deus, por eso la palabra de Dios dice, clama a mim clama a mí e te mostrarei. y yo te mostraré Anunciar-te y te anunciaré coisas grandes cosas grandes e ocultas y ocultas que não sabes. que tú Amém? no conoces. Amén. Então Deus se agrada do clamor. Entonces Dios se agrada del clamor Quando os seus filhos con sus hijos. gritam,
Cuando sus hijos gritan, clamam a Ele. claman a Él. Eu quero que nessa noite, Yo quiero que en esta noche muitos aqui chorem na presença de Deus. lloren en la presencia de Dios. Gritem na presença de Deus. Griten en la presencia de Dios. Deus vai nos ouvir conforme Ele nos ensina. Dios nos va a oír conforme Él Él nos dice enseña. aquí, Él dice aquí, se este povo si este pueblo se chama pelo meu nome, que llama por mi nombre, se humilhar se humillara e orar, y orare, eu ouvirei. entonces yo oiré. Deus está dizendo, Dios está diciendo, vai ouvir a tua oração. Él va a oír tu Por oración. isso que Jesus Cristo, Por eso que Jesús, Ele disse, Él dice, Mateus capítulo 6, Mateo capítulo 6, entra no teu quarto, entra en tu cuarto, fecha a tua porta, cierra tu puerta, e aquele que te vê em oculto, y aquel que te ve en vai oculto, ouvir a sua oração aquel que oye tu oración, e vai te responder. Él te va a Por responder. isso que a segunda coluna, Por eso es que la segunda columna uma casa de sacrifício, de una casa de sacrificio é essa oração. es la oración. Qual é a terceira coluna? ¿Y cuál es la tercera columna? Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, Si este pueblo que se llama por mi nombre, orar y buscar a Deus, buscar a Dios, querer o próprio Deus, querer al propio Dios, não querer somente as bênçãos de Deus, no solamente querer las bendiciones de Dios, porque muitas das vezes porque muchas de las as veces pessoas vêm para a igreja las personas vienen para la iglesia, querendo somente a bênção de Deus. quieren solamente la bendición de Dios. Deus nos ensina aqui Dios nos enseña aquí que queremos Ele mesmo, que queremos a Él mismo, pessoalmente. personalmente. Não queremos a bênção de Deus. No queremos la bendición de A Dios. bênção é o resultado La bendición es el da resultado nossa humilhação, de nuestra da humillación, nossa oração. de nuestra oración. Deus nos ensina Por eso Dios nos enseña que devemos ter o próprio Deus, que necesitamos querer al propio Dios, La al presencia mismo de Dios, Dios. la presencia de Dios. Moisés entendeu isso. ¿Usted entendió esto? Quando o povo disse, Cuando el pueblo dice, Deus ficou irado com o povo. Deus ficou bravo com o povo. Dios quedó bravo con el pueblo, Irado com o povo. se airó Dios. Disse assim, não vou mais com este povo. Não vou. Y Dios dijo, ya no voy más con este pueblo, Vou mandar um anjo. voy a mandarle un ángel. Moisés disse, Moisés dijo, não quero anjo nenhum. no quiero ningún ángel, Quero Deus. quiero Dios. O anjo significa El ángel significa o poder de Deus. el poder de Dios. Moisés não queria o poder de Deus. Moisés no quería el poder de Dios, Queria a presença de Deus. quería la presencia de Dios. E aqui esta coluna, Y aquí en esta columna, adoração, la adoración, querer Deus, querer a Dios através de sua palavra, a través de su palabra, através das suas a músicas, través de sus alabanzas, através dos seus a través de sus o hijos, desejo el deseo de estar com Deus em todo de tempo. estar con Dios en todo tiempo. É a terceira coluna Y la tercera de columna, uma casa de sacrifício. de una casa de sacrificio. Se eu quero edificar uma casa para Deus, Si yo quiero edificar una casa para se eu Dios, quero fazer uma obra para Deus, si yo quiero hacer una obra para eu Dios, devo me humilhar, me tengo que humillar, devo orar, tengo que orar, devo adorar. tengo que adorar. E por último, Y por último, a quarta coluna, la cuarta columna, deixar os maus hábitos. dejar los malos hábitos. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e deixar os seus maus caminhos, Si este pueblo que se llama por mi nombre se humillara, orare buscar, y me buscare deixar os seus maus y caminhos, dejar sus malos os caminos, maus hábitos, sus malos as hábitos, coisas que Deus não se agrada, las cosas que a Dios no le agrada, as coisas que Deus não permite. las cosas que Dios no permite. A quarta coluna, La então, cuarta columna entonces é a coluna da santidade, es la columna de la a santidad, coluna da santificação. la columna de la santificación. Jesus disse Jesús dijo que o príncipe deste mundo, que el príncipe de este que é mundo, o diabo, que es el diablo, está julgado, está sentenciado, juzgado, e ele não tem prazer, y él no tiene placer, não tem mistura, no tiene forma, manera maneira com ele. con él. Isto é santidade. Es de santidad, Não ter forma, no hay mezcla, não mesclar com o pecado, no mezclar con el pecado, não ter jeito do pecado. no de ninguna manera mezclarnos con el pecado. Santidade Santidad não é aquele que não peca,
no es aquel que no peca, mas aquele que se esforça para não pecar. es aquel que se esfuerza para no pecar. Um homem santo, Un hombre santo, uma mulher santa, una mujer santa, aquele homem, es aquel hombre, aquela mulher, es aquella mujer está constantemente que está constantemente preocupado em fazer a vontade de Deus. preocupado en hacer la voluntad de Dios. Isto é santidade. Esto es santidad. O relógio de Deus El reloj de Dios tem dois ponteiros. tiene dos punteros. Um chama pecado, Uno se llama pecado outro santidade. y el otro se llama santidad. Quando você peca, Cuando usted peca, você anda para trás. usted anda para atrás. Quando você se santifica, Cuando usted se santifica, você anda para frente. usted anda para el frente. Isso que o povo Por eso es que el pueblo ficou dando volta no deserto, quedó dando vueltas en el desierto porque pecou. porque pecó. Santidade Santidad é você andar no tempo de Deus, es usted andar, es andar en el tiempo de Dios, fazendo a vontade de Deus. es hacer la voluntad de Dios. Por isso essas quatro Por colunas eso esas cuatro columnas nós devemos tenemos que levantar para Deus: para Dios humilhação, la humillación, oração, la oración, adoração, la adoración santificação. y santificación. Você quer levantar essas colunas para Deus? ¿Usted quiere levantar las columnas para Dios? Se isso acontecer, Si esto aconteció, se você se esforçar para isto, si usted se esfuerza para esto, no verso 15 en el versículo 15 do capítulo 2, del capítulo 2, do capítulo 7, del capítulo 7, versículo 15 versículo 15 de 2 Crônicas, de Segunda de Crónicas, esta é a palavra profética. y esta es una palabra profética. Estarão abertos os meus olhos Estarán abiertos mis ojos e atentos os meus ouvidos. y atentos mis oídos A oração que se fizer neste lugar. a la oración que se hiciera en este lugar. Se nesta igreja Si en esta iglesia existem pessoas existen que personas se humilham, que se humillen, que adoram, que adoran, que oram que oran e se santificam, y que se santifican, Deus vai ouvir a oração. entonces Dios va a oír la Vai oración. enviar as bênçãos do Senhor. Dios va a enviar las bendiciones. Se há alguém aqui nesta noite Si hay alguien aquí en esta que não noche está vivendo assim, que no está viviendo o así, Senhor te dá a oportunidade nesta noite el Señor te da oportunidad en esta noche para você ser uma coluna para que usted sea una para columna a sua família, para su para o familia, seu trabalho, para su trabajo, para os seus amigos, para sus para os amigos, seus vizinhos para sus vecinos e para a igreja. y para la iglesia. Porque se você não for uma boa coluna lá fora, se você não for uma boa coluna fora da igreja, se você não for uma coluna vivendo no mundo, Si usted no fuera una columna viviendo en el mundo, aqui dentro da igreja não será boa coluna. Se o seu testemunho não for bom lá fora, aqui dentro também não vai ser. amén. É isto aqui que eu estou dizendo agora. Entendeu? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Existem colunas nessa noite? Amém. Se não há, nós vamos orar para que essa unção esteja sobre você. Porque você precisa se sacrificar para ser uma coluna. Amén. Aleluia. Vamos orar agora. Vamos a Não orar. vai esquecer. No se va a olvidar Quais são as colunas? Levante. cuáles son las columnas De uma casa de sacrifício. Las columnas de una casa de sacrificio. Quais são as colunas de uma casa de sacrifício? ¿Cuáles son las columnas de una casa de sacrificio? Humilhação, Humillación, oração, adoração e evangelização. Amém? Faça silêncio, por favor, que nós vamos orar de oração silenciosa, para que o Espírito coloque isso dentro de você. gloria al Señor. Primeiro que eu disse, vamos fazer uma oração em silêncio, para que o Espírito Santo fale poderosamente dentro de nossos corações. Que coluna que eu devo ser? A igreja de Jesus necessita de colunas Amén. que eduquem, que comunguem, que adorem e que evangelizem. A igreja necessita. E o Senhor está me revelando algo. El Señor me está revelando algo ahora. Eu pedi para fazer silêncio, o Espírito Santo. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Si usted puede abrir conmigo, lo puede Se hacer. não, preste atenção, ouça. O si no, preste atención. Primeira vez, Primera de Reyes, capítulo 7, capítulo 7, versículo 21. versículo 21. O Senhor me lembra El Señor me hace recordar das duas colunas do templo, de las dos columnas del templo, Jaquim Jaquín e Boaz. y Boaz. Primeira vez, 7, 21. Primera de Reyes 7:21. Depois levantou as colunas do pórtico do templo,
Estas columnas erigió en el pórtico del templo, tendo levantado a coluna direita, y cuando hubo alzado la columna al lado derecho, chamou-lhe de Jaquim, le puso por nombre Jaquín, e tendo levantado a coluna esquerda, y alzando la columna del lado izquierdo, chamou-lhe de Boaz. llamó su nombre Boaz. O Senhor está me dizendo El Señor me está diciendo que o Senhor está levantando nessa que noite el Señor está levantando en esta noche Jaquim e Boaz. Jaquín y Boaz. A palavra Jaquim La palabra Jaquín significa, significa no hebraico, en hebreo, Deus te estabelece. Dios te establece, E a palavra Boaz y la palabra Boaz significa Deus te fortalece. significa Dios te fortalece. O Senhor está estabelecendo o teu território. El Señor está estableciendo su territorio. Você vai parar de subir e descer. Usted va a dejar de subir y bajar. A sua vida terá uma estabilidade, uma continuidade. Tu vida tendrá una estabilidad, una continuación. Talvez a sua vida tenha sido muito oscilante. De repente tu vida ha sido muy vacilante. Sobe e desce, sobe e desce. Sube y baja, sube y baja. Você não consegue se estabelecer. Usted no puede O estabilizarse. Senhor está dizendo que chega disso. El Señor está diciendo que esto se termina. Está colocando você num caminho novo, Le está colocando a usted en un camino nuevo, caminho reto. en un camino recto. Por isso que se chama Jaquim, Por eso es que se llama Jaquín, estabelecido pelo Senhor. establecido por el Señor. Outras pessoas. Otras O personas. Senhor está dando a unção de Boaz. El Señor está dándoles la unción de Boaz. Está te fortalecendo. Está fortaleciendo. Está te ajudando Te está ayudando para você seguir o seu caminho para que usted siga su camino com força. con A fuerza. alegria do Senhor Y la alegría del é a Señor nossa força. es nuestra fuerza. Sinto que Deus está alegre conosco. Siento que Dios está alegre con nosotros. Está alegre com o nosso esforço. Está alegre con nuestro esfuerzo. Então receba nessa noite Entonces recibe en esta noche a unção la unción de Jaquim. de Jaquín. Eu te estabeleço. Dios, yo te establezco. E a unção de Boaz. Y la unción de Boaz, Eu te fortaleço. yo te fortalezco. Amém? Amén. Isto é muito forte aqui, minha amada. Esto es muy fuerte aquí. Sinto esta unção muito forte. Siento una unción muy fuerte. Pessoas que precisam ser estabelecidas por Deus. Personas que necesitan ser establecidas por Dios. Que não têm continuidade em suas obras. No tienen continuidad en sus Que hechos. oscilam muito. Oscilam, andam de um lado para o Que outro. han vacilado mucho de un lugar para Precisa otro. ser estabelecido. Necesitan ser establecidos. Precisa ter continuidade. Necesitan tener O continuidad. caminho reto. El camino recto. Hoje está na igreja. Hoy están en la Amanhã iglesia. não quero vir mais. Y mañana no quieren Um venir dia está más. forte. Un día está Outro fuerte. dia está fraco. Y otro día está débil. Ou um dia está bendizendo Deus. Y un día está bendiciendo a Dios. Outro dia está reclamando. Y otro día está reclamando. Está murmurando. Está O murmurando. Senhor El diz: Señor dice, Estou te estabelecendo. estoy estableciendo. Outras pessoas Otras personas receberão força de Deus recibieron fuerzas de para Dios continuar em sua vida, para continuar en su vida, continuar seu ministério, para que continúen en su seu ministerio, matrimônio, en su matrimonio, sua família. en su familia. Amém. Amém. Faça silêncio, por favor. Hagan un silencio, por favor. Senhor Deus, Señor Dios, o Senhor precisa levantar colunas em tua igreja, tú necesitas levantar columnas en tu iglesia para que a tua igreja cresça para que tu iglesia crezca como uma casa de sacrifício, como una casa de sacrificio, onde as pessoas donde las personas se humilham, se humillen, oram, oren, adoram adoren e se santificam. y se santifique el O Señor. Senhor disse agora El Señor dice ahora, que o Senhor estará estabelecendo e fortalecendo. yo estoy estableciendo y fortaleciendo. Chama neste momento Llama en este momento este teu filho, a este tu hijo, esta tua filha, para tu hija, para ser uma coluna para que sea una columna em tua casa, en tu casa, para a sua família, para su para familia, toda a sua vida. para toda su vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém? Amén. Eu quero perguntar aqui a pessoas neste lugar Yo quiero preguntar aquí, ¿hay personas en este lugar que querem fazer nesta noite que quieren hacer en esta noche voto ao Senhor un voto al Señor para ser uma coluna para hacer una na columna, casa de Deus? una casa de Não Dios? importa se você já tem muito tempo na igreja, No importa que si usted tiene mucho tiempo en la se iglesia, você já tem um ministério, no importa que si usted tiene un ministerio, mas o seu coração arde pero en su corazón está ardiendo pela obra de Deus por la obra de Dios e hoje você quer renovar y hoy usted quiere renovar
pacto, a sua aliança su alianza de sacrifício, de de sacrificio, compromisso com de Deus. compromiso con Dios. Há alguém aqui assim? ¿Habrá alguien aquí así? Se alguém assim, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Si hay alguien aquí, vengan al frente porque quiero orar Eu por quero usted. orar por você para que essa unção, Porque quiero orar por usted para que esta unción, para que esse voto para que este voto seja validado diante do Senhor, sea convalidado delante de Dios, como um testemunho vivo nessa noite. como testimonio vivo de esta Venham, noche. venham, venham mesmo. Vean, pasen aquí Venham adelante, assim, sem vergonha, sem medo. sin O miedo. Senhor vai levantar colunas deste lugar. El Señor va a levantar columnas en este lugar. O menino do louvor, depois que receber a oração, pode falar uma música, cantar uma música, adorar. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio das músicas. Gerson, si puedes pasar por favor la alabanza. Depois eu oro especificamente por você. Amém. Oh, Deus. Nome santo de Deus. Que a unção esteja aqui, que a unção de Boaz seja estabelecido e fortalecido pelo Senhor. Esteja sobre a vida dos teus filhos agora. Quando eu colocar as mãos, que este voto que teus filhos estão fazendo seja validado em sua presença. Que, Senhor, esse desejo de servir, esse desejo de estar em sua presença, possa ser confirmado, possa ser liberado em suas vidas, em nome de Jesus. Eu pedi para a pastora Betânia me ajudar orando cá. Irmãos, também obreiros, se quiser colocar as mãos, o pastor Javier também, se quiser orar. Pai, que a unção de Boaz seja estabelecida e fortalecida pelo Senhor.